Neymar acordou como sempre, com o sol entrando pela cortina. Os pássaros cantavam lá fora, e o celular vibrava com mensagens. Ele se espreguiçou, ainda sentindo a emoção do jogo da noite anterior. Enquanto ia para a cozinha, o assistente entregou um envelope pequeno. Era simples, só com o nome dele escrito com uma letra caprichada. Neymar sentiu uma pontinha de curiosidade, mas deixou de lado para fazer o café. Mesmo assim, algo no envelope o chamava. Neymar resolveu abrir a carta antes de ver as mensagens. No instante em que o papel se abriu, Neymar sentiu o mundo mudar debaixo dos pés. Aquela não era uma manhã comum, não mais. A carta continuava, cheia de histórias sobre a Júlia. Cada linha parecia carregar o peso de anos de silêncio, de sentimentos guardados e de sonhos não realizados. Ana Clara escrevia com emoção, descrevendo momentos simples, mas cheios de significado, como o primeiro sorriso de Júlia, suas perguntas curiosas e os desenhos que fazia para o Dia dos Pais, mesmo sem nunca ter conhecido o rosto dele. Ana Clara escreveu sobre uma menina com olhos grandes e um coração maior ainda. Júlia era generosa, sempre preocupada com os outros, e tinha uma alegria contagiante que iluminava qualquer ambiente. Ela gostava de ajudar os colegas na escola e era conhecida por sua gentileza e empatia, qualidades que Ana Clara dizia ter herdado do pai. Júlia cresceu ouvindo histórias sobre o pai, assistindo aos jogos dele na TV, torcendo em segredo. Mesmo sem entender tudo, ela vibrava a cada gol, imaginando como seria estar na arquibancada, gritando o nome dele. Guardava recortes de jornais, fotos antigas e até imitava as comemorações do pai no quintal de casa. Neymar imaginou Júlia criança, aprendendo a andar de bicicleta, fazendo amigos na escola. Pensou em como teria sido segurar a mão dela, dar conselhos, ensinar a driblar uma bola ou simplesmente estar presente nos aniversários e nas pequenas conquistas do dia a dia. Sentiu uma dor estranha no peito, pensando em todos os momentos que perdeu. Era uma mistura de arrependimento e saudade de algo que nunca viveu, um vazio difícil de explicar, que nenhuma vitória em campo poderia preencher. Ana Clara disse que Júlia sempre quis conhecer o pai. Ela fazia perguntas, olhava fotos antigas e sonhava com o dia em que poderia abraçá-lo, ouvir sua voz e entender sua história. Ela nunca o odiou por não estar presente, só esperava entender o porquê. Júlia cresceu com esperança, acreditando que um dia teria respostas, que o amor poderia superar a distância e o tempo perdido. Neymar enxugou uma lágrima, percebendo que Júlia viveu a vida toda querendo conhecê-lo. Sentiu o peso da responsabilidade e da oportunidade de, talvez, reescrever essa história. A verdade estava lá, e doía mais do que qualquer lesão que ele teve em campo. Era uma dor silenciosa, profunda, que só o tempo e a coragem de enfrentar o passado poderiam curar. Neymar andava de um lado para o outro na casa, a carta ainda na mão. Ele se sentia perdido, como um jogador no meio de um jogo sem saber onde a bola tinha ido. A Júlia era mesmo dele? Poderia ser um engano. A Ana Clara queria algo dele agora? Como a família dele reagiria? Como ele explicaria para eles, para o mundo, que tinha uma filha que nunca soube? Mas por trás de toda a confusão, havia algo mais. Esperança. Ele queria ver o rosto dela, ouvir a voz, saber os sonhos. Decidiu que tinha que descobrir a verdade, custe o que custar. Júlia cresceu num apartamento pequeno com a mãe. Nunca teve muito, mas sempre teve amor. Ana Clara contava histórias sobre um jovem jogador de futebol chamado Neymar. Desde pequena, Júlia amava futebol. Ela jogava bola com os meninos na rua, fingindo que marcava gols pelo Brasil, igual ao pai. Guardava um álbum de recortes dos jogos do Neymar, recortando fotos e colando ao lado dos desenhos dela.
Na escola, Júlia era tímida, mas esperta. Nunca falava do pai. Só à noite ela se perguntava como seria conhecê-lo. Às vezes escrevia cartas que nunca enviava, fazendo perguntas, contando sobre o dia. Cresceu forte, aprendendo a sorrir mesmo quando as coisas eram difíceis. Conforme Júlia foi crescendo, o mundo ao redor dela mudou de maneiras que ela nunca poderia imaginar. O bairro ficou mais movimentado. As pessoas começaram a comentar cada vez mais sobre futebol, e a presença de Neymar parecia estar em todos os cantos, mesmo que ele estivesse longe dali. O Neymar ficou ainda mais famoso, né? Ele virou um ídolo nacional, admirado por milhões, e cada conquista dele era celebrada como se fosse uma vitória de todos. O rosto dele estava em todo lugar, na TV, nas revistas, nos outdoors. Era impossível sair de casa sem ver alguma referência a ele, seja em uma propaganda ou em uma conversa na padaria. Júlia assistia de longe, sempre torcendo por ele em silêncio. Ela vibrava com cada gol, mas guardava seus sentimentos só para ela, sem contar para ninguém o quanto aquilo significava. Ana Clara tentava proteger Júlia dos holofotes, porque sabia como fofoca podia ser cruel. Ela fazia de tudo para manter a filha longe dos comentários maldosos e das perguntas invasivas, querendo preservar a paz da família. Mas Júlia sempre quis saber mais, procurando vídeos do Neymar e sorrindo quando ele falava dos sonhos. Ela se sentia conectada a ele de um jeito especial, mesmo sem nunca terem se encontrado. Muitas noites, ela se perguntava se ele algum dia pensava nela. Será que ele sabia da sua existência? Será que sentia falta de algo, mesmo sem saber o quê? Júlia terminou a escola e entrou na universidade, estudando com dedicação para deixar a mãe orgulhosa. Ela sabia que o futuro dependia do seu esforço e queria mostrar que era capaz de trilhar seu próprio caminho, mesmo com tantas dúvidas no coração. No aniversário de 22 anos, Ana Clara entregou para ela a carta que tinha escrito para o Neymar. Foi um momento cheio de emoção, um presente inesperado que carregava anos de silêncio e esperança. Talvez agora, depois de tantos anos, ela finalmente pudesse conhecer o pai. Júlia sentiu o coração bater mais forte, cheia de esperança e medo ao mesmo tempo, imaginando como seria esse encontro tão esperado. O grande dia finalmente chegou. Depois de tantos anos de espera, dúvidas e expectativas, aquele momento parecia quase irreal. O relógio marcava a hora exata, o calendário destacava a data que mudaria tudo. Neymar olhava pela janela do café, tentando controlar a ansiedade que tomava conta de cada pensamento. Neymar topou encontrar a Júlia num café tranquilo, longe das câmeras e dos fãs. Ele queria privacidade, um espaço só deles, onde pudessem conversar sem pressa, sem olhares curiosos ou interrupções. Era um reencontro esperado, mas também carregado de incertezas. Ele chegou cedo, com as mãos tremendo e o coração batendo forte. Cada minuto parecia uma eternidade. Ele olhava para a porta, imaginando como seria o primeiro olhar, o primeiro sorriso, o primeiro gesto depois de tantos anos separados. Júlia entrou, com o cabelo preso para trás e os olhos bem abertos, brilhando de emoção e nervosismo. Ela hesitou por um instante na porta, respirou fundo e caminhou até a mesa, sentindo o peso e a alegria daquele reencontro. Neymar achou que ela parecia com ele, mas tinha o sorriso da mãe. Ele se surpreendeu com a semelhança, mas também com a força e a doçura no olhar dela. Era como se visse um pedaço do passado e do futuro ao mesmo tempo. Por um instante, só ficaram se olhando, os dois nervosos demais para falar. O silêncio era cheio de perguntas não ditas, de sentimentos guardados por anos, de tudo aquilo que nunca foi dito. Aí Júlia quebrou o silêncio com um "Oi, pai". A voz dela saiu baixa, mas cheia de significado, abrindo espaço para tudo que viria depois.
Neymar sentiu as lágrimas chegando e estendeu a mão, que Júlia segurou com força. O toque das mãos foi como um reencontro de almas, um gesto simples, mas carregado de emoção e perdão. Eles conversaram por horas, fazendo perguntas, contando histórias, rindo e chorando juntos. Cada palavra era uma ponte entre o passado e o presente, cada risada um alívio, cada lágrima uma cura. Neymar pediu desculpas por não ter estado presente e Júlia perdoou ele. O perdão veio com um abraço apertado, cheio de compreensão e esperança de um novo começo. Só um pai e uma filha, finalmente se encontrando depois de 22 anos. Ali, naquele café, eles começaram a escrever uma nova história juntos, cheia de lágrimas, verdades e, acima de tudo, amor. Depois desse encontro emocionante, Neymar e Júlia começaram a construir uma nova relação, baseada em confiança e carinho. Não foi fácil, tinha muito tempo perdido, mágoas antigas e muita coisa para curar entre eles. Neymar apresentou Júlia para a família dele, que a recebeu de braços abertos e com muito amor. A mãe do Neymar chorou de emoção quando abraçou a neta pela primeira vez, sentindo o peso dos anos afastados. Júlia mostrou para o Neymar o álbum de recortes que fez quando era criança, compartilhando memórias preciosas. Neymar prometeu nunca mais perder um momento importante da vida dela, reafirmando seu compromisso. Juntos, começaram a se curar, aprendendo dia após dia o verdadeiro significado de ser família. Naquela noite, Neymar ficou deitado olhando para as estrelas, sentindo o peso e a esperança de um novo começo. Pensou em tudo que tinha acontecido: a carta, o encontro, as lágrimas, a alegria, e como tudo mudou tão rápido. Agora ele entendia de verdade o que era ser pai. Não era sobre ser perfeito ou estar sempre presente, mas sobre tentar de novo. Era sobre amor, perdão e segundas chances, mesmo depois dos erros. Ele prometeu para si mesmo e para Júlia que nunca mais ia deixá-la ir, não importava o que acontecesse. A presença de Júlia mudou a vida do Neymar de um jeito inesperado. Eles começaram a criar memórias juntos, recuperando o tempo perdido e celebrando cada momento. O maior objetivo do Neymar agora era ser o pai que Júlia sempre mereceu, com todo o seu coração.